Bom, a partir de agora eu vou trazer para você uma visão geral sobre o planejamento de tráfego para as redes sociais, de que forma que a gente vai distribuir a verba dentro desses canais, tá bom? Aqui dentro do primeiro slide a gente precisa entender primeiro como funciona o conceito do funil de marketing para as redes sociais. Dentro desse conceito a gente basicamente tem duas etapas, a etapa de topo de funil e a etapa de fundo de funil, e em cada uma dessas etapas nós temos dois objetivos distintos. Aqui dentro do topo de funil eu vou estar conversando com público frio, ou seja, com pessoas que nunca interagiram com a minha marca, não conhecem a nossa empresa, não sabem de que forma que a gente pode resolver o problema delas. Tendo essa consciência, eu gostaria de atrair essas pessoas através de uma oferta muito boa para que essas pessoas saiam de dentro do ambiente que elas estão para outro ambiente, ou seja, gostaria que essas pessoas saíssem de dentro do Facebook, de dentro do Instagram, para visitar a minha página de vendas. Então eu preciso de uma oferta muito relevante para fazer esse movimento, tá? Já aqui dentro do fundo de funil, eu vou ter um objetivo de conversão, e a minha oferta de fundo de funil ela só é exibida para pessoas que já passaram pela etapa de topo de funil, ou seja, a pessoa já visitou a minha página de vendas, ela já sabe o que eu faço, mas ela ainda não iniciou um atendimento com o meu time de vendas. Tendo essa consciência, eu vou fazer uma oferta de escassez ou uma oferta matadora para o meu fundo de funil, ou seja, somente para pessoas que já passaram pela etapa de topo, com o objetivo de converter, ou seja, apresentar uma oferta de fechamento para ajudar essa pessoa no processo de convencimento e, consequentemente, fechar o meu carrinho de compras no meu time de vendas, tá? Depois que eu já entendi os meus conceitos de topo e de fundo de funil, de que forma que a gente vai distribuir as nossas publicações em cada uma dessas etapas. As publicações de topo de funil aqui do lado esquerdo, as publicações de fundo de funil do lado direito, vão passar por períodos de teste, ou seja, períodos de validação. Em cada uma dessas etapas eu vou trabalhar com duas publicações distintas. Então, por exemplo, aqui no topo de funil, eu estou trabalhando em um período com a publicação número 1 e a publicação número 2 em um outro período. E qual que é o objetivo? Fazer com que publicações diferentes, mas que tenham o mesmo contexto, ou seja, o mesmo título, o mesmo subtítulo na publicação, possam ser exibidas para a minha audiência, e a ferramenta do Facebook vai passar por um processo de validação para verificar qual dessas publicações está performando melhor, ou seja, qual é a publicação que o meu público está entendendo melhor a minha mensagem. Então, depois que as minhas publicações passam por esse período de teste, a gente pausa uma dessas publicações e aplica a verba somente na publicação que está com a melhor performance. Essa etapa vai ser realizada tanto para as publicações de topo quanto para as publicações de fundo de funil, ok? Então, depois que o meu período de teste inicia, a gente vai ter basicamente essa configuração de período de teste dentro do mês, tá? Na minha primeira semana, assim que o saldo estiver disponível na nossa conta de anúncio nas redes sociais, a gente vai trabalhar a primeira semana inteira trabalhando com testes do topo do funil, ou seja, eu vou pegar essas duas publicações de topo de funil e vou trabalhar com elas de segunda até domingo, inserindo um baixo orçamento, ou seja, eu gostaria que as minhas publicações de topo de funil fossem exibidas para minha audiência, porém eu gostaria que a ferramenta verificasse qual é a publicação que está com a melhor performance. Por isso a gente vai trabalhar com o teste de segunda a domingo com um baixo orçamento para verificar qual daquelas duas comunicações está performando melhor, ok? Assim que essa primeira semana finalizar, a partir da segunda eu já tenho a consciência de qual é a publicação que está com melhor performance. Dessa forma eu já vou ter uma validação do meu topo de funil, ou seja, dessas duas publicações aqui de topo, eu já sei qual é a que está com a melhor performance. Dessa forma eu vou aumentar o meu orçamento diário e vou deixar a minha campanha rodando com o meu público-alvo e vou verificar qual é o comportamento dessa campanha junto ao meu público de topo de funil. A mesma estratégia a gente também vai utilizar a partir da terceira ou quarta semana. Assim que a gente validar o topo, eu também vou passar por um processo de validação de fundo de funil, também com baixo orçamento aqui na minha terceira semana, que é a semana de teste do fundo de funil, e na quarta semana eu já vou ter a minha comunicação de topo de funil validado, ou seja, eu já sei qual dessas duas publicações está performando melhor, e a partir de agora eu já posso aumentar o meu orçamento para poder ter
uma publicação rodando com a melhor performance possível, tá? E para finalizar, como é que a gente vai distribuir a nossa verba depois que esse processo de validação finalizou? Ou seja, o meu período de teste já acabou e eu já sei como é o comportamento das minhas publicações. A gente vai dividir a sua verba mensal dentro das redes sociais da seguinte forma, tá? Na primeira semana a gente vai utilizar 70% da verba disponível para comunicação no topo de funil, ou seja, eu quero que 70% da minha verba semanal seja distribuída para atrair pessoas para dentro da minha página de vendas, e 30% dessa verba vai ser utilizada como ferramenta de exibição para fundo de funil, ou seja, 70% para atrair, 30% para converter no fundo de funil. A partir da segunda semana eu já vou fazendo variações, perceba, agora eu estou falando com 40% no topo e 60% para fundo, até porque eu já estou criando uma boa base de audiência de fundo de funil. E esse jogo vai virando a partir da terceira semana. Olha, aqui eu tenho 30% para exibição de topo de funil e 70% de exibição da minha oferta de fundo de funil. Aqui é topo e aqui é fundo de funil. E na minha última semana do mês eu vou ter 20% de investimento para topo de funil e 80% de investimento para fundo de funil. Essa aqui é a exibição ou uma visão geral do nosso conjunto de anúncios, da nossa estratégia de distribuição de conteúdo para as redes sociais, ok?